Olá, boa noite para o nosso último encontro. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda quem estiver chegando agora, quem assistir depois dessa live. Hoje a gente vai falar sobre o corpo, o dinheiro, o prazer e o que ele tem a ver com a sua prosperidade. Então, fica comigo, a gente vai criar uma linha de raciocínio. Eu vou relacionar vários pontos aqui até a gente chegar num denominador comum e entender de uma vez por todas qual é a relação da nossa prosperidade com o nosso corpo, com o nosso prazer e com o nosso dinheiro. Afinal de contas, uma coisa que eu percebi perguntando para vocês é que para muitas de vocês a prosperidade está relacionado com o dinheiro, com fazer dinheiro. E eu quis trazer esse tema então para a gente poder olhar de uma maneira macro para a prosperidade, como nos outros encontros a gente olhou, mas também olhar de uma forma micro, quando a gente está falando de prosperidade por um viés financeiro, beleza? Por que eu estou trazendo dessa forma? Porque a maneira como você se relaciona com o seu dinheiro é uma maneira e é uma extensão da forma como você lida com a sua vida. Então já vamos começar assim já com essa frase de impacto. A forma com a qual eu lido com o meu dinheiro é a forma que eu lido com todas as outras áreas da minha vida. E aí, isso vai impactar na forma com que eu lido com o meu corpo, na forma com que eu lido com o meu prazer, o que impacta para eu não prosperar considerando tudo isso. Então, vamos juntas. Sejam bem-vindas. Obrigada pela participação de todas. E então, a gente vai partir do princípio que nos encontros anteriores, quem não assistiu ainda, tem aqui no meu perfil, eu falei sobre vida e prosperidade são sinônimos. Então, quando a gente fala que a gente tá com alguma coisa travada, né? Prosperidade tá travada, meu dinheiro tá travado, na minha alegria de viver parece que não tá tão bem, eu não tô entendendo muito bem porque que as coisas não estão funcionando. A gente vai olhar de uma forma ampla para tudo isso, porque vida e prosperidade são sinônimos, de uma forma metafórica aqui para a gente entender. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente está com o fluxo da vida liberado, a gente está com a prosperidade liberada, nos relacionamentos, no prazer de viver, na vida e no nosso corpo. Mas, por que isso não acontece? E qual é a relação disso com o nosso corpo? Primeiro, a gente vai falar sobre alguns sintomas. Qual que são os sintomas no corpo de uma mulher, além daqueles que a gente já conversou, relacionados com a mãe? No primeiro encontro a gente falou do que o impacto da relação com a mãe faz e afeta na nossa prosperidade. E agora a gente vai olhar para esse prisma do corpo. Então, quando nós, mulheres, e aqui eu tô falando com mulheres principalmente, então, nós estamos com excesso de controle, nós estamos rígidas, nós estamos com uma sensação constante de escassez, a gente está super cansada, sem energia criativa, a gente começa a somatizar no corpo todas as nossas emoções não elaboradas. E aí a gente vai para a vida com esse corpo que está cansado, rígido, no controle, em estado de alerta, muitas vezes com medo, com receio, com ansiedade. E é assim que a gente vai para a vida. Só que quando a gente vai para a vida com esse corpo que nos sustenta todos os dias, a gente não imagina o impacto financeiro, o impacto na prosperidade que estar com o corpo assim acarreta na nossa vida. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Essa clareza, essa realidade do impacto que a gente tem no somatizar coisas no corpo, guardar muitas coisas, ficar cansada. E aqui não é um cansaço físico de realização. Aqui eu tô trazendo muito mais como um cansaço mental, um cansaço extrafísico, um cansaço de você não ter energia para criar.
E isso tem relação direta com o fluxo da vida que está bloqueando a prosperidade. Numa área só, Dri? Não em todas, afinal de contas a gente vai para a vida com um corpo. E é com esse corpo que a gente faz todas as coisas. Percebe de onde que a gente vai trazendo? Então, quando a gente começa a somatizar essas coisas no corpo, cansaço, controle, rigidez, traumas, senões, emoções, muitas coisas, isso mostra pra gente que tem algo que tá travado, né? Então, de forma prática, decifrar tudo isso que tá no corpo, gerenciar essas emoções, vai ser um divisor de águas na nossa vida. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a decifrar e gerenciar essas emoções, a gente começa a liberar esse fluxo que agora está travado, rígido. E aí, para onde a gente vai olhar? A gente vai olhar para as nossas emoções. Isso aqui é o cerne do que a gente vai conversar hoje. É algo simples. Muitas vezes a gente, por ser simples, ignora. E por ser trivial, muitas vezes a gente pensa assim que eu acho que isso não tem nada a ver, né? E vocês vão perceber que é uma chave, é um direcionador, é um norte para nós que vai nos ajudar muito. Então, lá no filme Divertidamente, a gente vê e a gente percebe que lá a gente tem as nossas emoções básicas. E lá tá os filmes ensinando para a criançada as emoções, né? Então lá a gente tem, né? A gente tem a alegria, a gente tem a raiva, a gente tem o medo, a gente tem a tristeza. E é delas que a gente vai falar hoje. E o impacto dessas emoções na nossa vida. E qual é a emoção que tem que estar predominante no nosso dia a dia. E quando essa emoção não está predominante e a gente tem outras emoções no comando, o que a gente tem que fazer para elaborar e ir para a emoção principal? Então, vamos lá. Qual que é a primeira emoção? A primeira emoção é a emoção do medo. E eu quero aqui, cada vez que eu vá trazendo para vocês essa questão de cada emoção, das 5 emoções básicas, eu convido vocês a começarem a já ir refletindo qual dessas emoções predomina no seu dia a dia. Sejam honestas com vocês, porque isso aqui você não precisa me contar qual é. O mais importante aqui é que você identifique que emoção é predominante no meu dia a dia. E depois você vai entender o porquê que eu tô trazendo isso e qual é o impacto disso, juntando tudo isso no final. Então, a primeira é o medo. Para que o medo serve na nossa vida? O medo, ele não é nem positivo e nem negativo. Tudo vai depender de como a gente elabora ele e para que ele vem servindo no nosso dia a dia. O medo, basicamente, serve para nos proteger. Só que quando a gente vive com medo o tempo todo, qual é o impacto disso? Já a segunda emoção é a emoção da preocupação. A preocupação é um estado de alerta. Então, você fica preocupado e você fica alerta o tempo todo. O que pode acontecer? O que vai vir agora? E isso acaba tomando a sua energia, tomando o teu tempo, assim como o medo. Porque quando você tem medo, você fica buscando se proteger o tempo todo de algo que talvez nem exista. Já a raiva é uma energia que muitas vezes fica pressurizada no nosso corpo. A gente não extrapola essa raiva, porque mulheres não podem extrapolar essa raiva, mulheres não podem brigar, mulheres isso, mulheres aquilo. Então a gente segura essa raiva e não a elabora. A gente também tem a tristeza, e a tristeza, ela serve para resgatar o sentido de algo na nossa vida. Só que quando essa energia está predominante, o que ela nos mostra? Que a gente está sem um sentido em algo na vida. E por isso a gente fica o tempo todo triste. E por fim, mas não menos importante, e a única que traz pra gente um sinal de porta de saída, e é aqui eu quero que vocês guardem bem, a última emoção é a alegria.
E a alegria, ela serve para quê? Para realizar, para fazer, para otimizar, para fazer pra gente o quê? Um abastecimento de confiança, de coisas boas. E isso serve como uma poupança emocional pra gente. É como se a gente precisasse guardar na nossa poupança emocional lembranças, coisas positivas, alegrias diárias, porque isso vai ser um reservatório de coisas positivas para nós. Mas aí vem de novo a minha pergunta: qual é a emoção predominante no seu dia a dia? É a alegria? É a raiva? É a tristeza? É o medo? É a preocupação? Qual é a emoção? Se você quiser, me conta aqui nos comentários. Se você não quiser, perceba qual é. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos vivendo com medo, com raiva, com preocupação, com tristeza, no piloto automático, né, nessas emoções. E a gente tenta excluir essas emoções do nosso dia a dia. Só que as exclusões, gente, não servem para nada. Elas não ajudam em nada. E toda vez que a gente exclui uma emoção, a gente está perdendo a oportunidade de elaborar, de aprender uma lição, de identificar qual emoção está vigente e o que eu tenho a aprender com essa emoção. Percebe? Por isso que a gente aprende na sistêmica que excluir não é benéfico na nossa vida. O que a gente tem que aprender é incluir. Então essa é a segunda chave da noite. A gente precisa começar a aprender a incluir as emoções dentro de nós, a elaborar, a aprender as lições através daquela emoção. Pra quê, Dri? Porque pessoa sem prazer de viver não tem alegria. Pessoa que não elabora frustrações, não elabora emoções, não tem prazer de viver. E sem prazer, a gente vai para o nosso terceiro ponto, que é fazer dinheiro. Então, quando eu falei prazer, eu também quero trazer uma segunda palavrinha relacionada a prazer, que é a libido. O libido, ele não é só sexual, só que em algum momento na nossa sociedade foi se vendo que sentir prazer era muito do cunho sexual e libido era só sexual e a nossa energia tinha que ser somente canalizada para o aspecto sexual e a gente não aprendeu ou desaprendeu em algum momento qual era o real significado da palavra prazer, o nosso libido. E o significado original de libido, a etimologia da palavra significa desejo, vontade, apetite, paixão intensa por algo. Jung, ele amplificou esse conceito e ele estendeu o libido como a energia vital da psique. Então não está apenas ligado ao sexo, como eu trouxe, mas à criatividade, à espiritualidade, a busca de sentido e movimento à nossa vida. Então vocês percebem o quão é importante a gente sentir prazer e estar apta a sentir e gozar da vida? E não só simplesmente no ato sexual? Vocês percebem? Porque a heroína, eu gosto muito de falar da heroína, porque a heroína é uma droga. Eu espero não ser cancelada depois dessa, mas a nossa heroína é uma mulher que ela está focada em performance. Então ela não está buscando prazer na vida, ela está buscando performance. Ela usa do corpo dela como arma de conquistar aquilo que ela quer. E não para experienciar a vida, sentir prazer pela vida que ela tem e pelas coisas que ela tem. Então, a gente tem que começar a resgatar esse lugar, esse prazer consigo mesma, esse prazer com a vida, o prazer nos relacionamentos. Porque repressão do prazer significa dificuldade em receber. E quando é que eu interrompi o fluxo de receber? Quando é que foi que você interrompeu o fluxo de receber? Está diretamente relacionado com você poder receber prazer, poder
experienciar o prazer na sua vida e buscá-lo. Senão, o que a gente fica? No modo sobrevivência. E aí, a gente fica lá naquelas emoções de medo, de frustração, de preocupação, de tristeza, de raiva. O tempo todo, a gente fica no modo de sobrevivência, luta ou fuga, e perde as oportunidades diárias de alegria, de pequenas alegrias no dia. A gente não colhe milagres, e quando a gente não colhe milagres, a gente está diretamente relacionado a um fluxo de morte. E que morte é essa? Não é uma morte de morrer, é uma morte na vida. Você percebe que uma vida não vivida é uma vida que leva para o menos? Menos prosperidade, menos amor, menos relacionamentos, menos dinheiro, menos pessoas ao redor de nós. Então, esse é o fluxo do menos, que está relacionado a não elaborar o como a gente tá, não olhar pra gente, não ter uma poupança emocional e só sobreviver. Modo piloto automático ligado. E aí vem aquela coisa: eu não faço dinheiro. Eu não faço dinheiro, eu não consigo materializar, eu não consigo prosperar. Eu até faço dinheiro, mas o dinheiro some. Eu dou um jeito de fazer com que esse dinheiro se esvaia da minha mão. Eu não consigo gerar bons frutos com esse dinheiro, porque o dinheiro, ele é uma energia que está ligado a nosso produto, a nossa realização, a destinos que eu quero dar a esse dinheiro e o como eu me sinto a partir disso. Só que se os pilares anteriores estão não resolvidos, o dinheiro, que é uma energia de meio por quê? Porque o dinheiro, ele serve para que a gente, um meio para a realização de coisas. Mas se eu tô cheia de frustração, se eu tô cheia de medo, de preocupação, você acredita mesmo que eu tenho mentalidade para materializar coisas e poder pegar esse dinheiro e canalizar para desejos, para vontades, que é o quê? O que a gente viu que é o significado real de prazer. E prazer está intimamente ligado e relacionado à nossa alegria de vida. O dinheiro, gente, o dinheiro é só o dinheiro é só um efeito. Vocês percebem? O dinheiro, ele é só um efeito. Qual é a causa? A causa está relacionado às coisas que eu estou trazendo aqui para vocês. Relacionado às emoções, ao nosso controle, à nossa rigidez, à nossa escassez constante, que também diz algo, aponta para algo que não foi elaborado por nós. Tá fazendo sentido? E aí você deve estar se perguntando: meu Deus, Dri, e aí? Deixa eu te contar mais duas coisas antes de trazer a solução para isso aqui. O dinheiro, ele só é a materialização da energia de vida que você carrega. E você é a pessoa única e responsável por cuidar dessa energia. Então, a gente tem que sair do papel de vítima, de buscar culpados, de ficar se vitimizando pelas situações e pegar aqui na mão, aqui se apossar da sua vida e falar: não, eu vou fazer algo de bom com a vida que eu tenho, eu vou cuidar da minha prosperidade, eu vou cuidar da minha materialização. E aí você vai poder fazer algo a respeito. Por quê? Porque o dinheiro revela se a sua energia está fluindo ou não. Então você agora já pode estar percebendo se a sua energia está fluindo ou não, ou está fluindo de uma forma que você não gostaria, ou poderia estar melhor. Enfim, você vai dizer qual é o seu termômetro. Mas, para finalizar, antes de eu trazer um movimento aqui para a gente refletir sobre como mudar isso, como reverter toda essa situação, eu quero que vocês saibam que dinheiro e vida estão intimamente ligados. Bert Hellinger, ele traz como o dinheiro, ele é
como sendo o leite materno da vida. Assim como nós, quando crianças, a gente foi amamentado pela nossa mãe e a gente teve que sugar daquele leite para que a gente pudesse se nutrir e viver, assim também é quando a gente fala de dinheiro. O dinheiro, ele é o leite da vida. Quando você não vai em busca de buscar esse dinheiro, de fazer esse dinheiro, você não está buscando a sua sobrevivência. Por quê? Na pirâmide de Maslow a gente vê qual é o primeiro pilar? Sobrevivência. E depois que eu busco a sobrevivência, eu então vou para os outros pilares até chegar na autorrealização. Mas o primeiro é a sobrevivência. Então o dinheiro, ele é um efeito da nossa energia, da forma com que a gente lida com a nossa vida. E o dinheiro, como eu falei no começo, ele mostra como a gente lida com todas as outras áreas da nossa vida. A forma com que eu lido com o dinheiro é a forma com a qual eu lido com todas as outras áreas. Então, percebe como você lida hoje com o dinheiro e como você está lidando com as outras vidas e vê se não tem nenhuma relação. Me diz depois se você concorda ou não com essa afirmação que eu fiz. Para então a gente poder agora olhar para uma vivência, a gente poder fazer uma vivência aqui que vai fazer com que você possa refletir e ir para o coração, né? Sair um pouco aqui da teoria e depois a gente desce e vai para o coração. Por quê? Porque é no coração que as coisas acontecem. Quando a gente fica muito no mental, a gente fica cheia das teorias, a gente sabe muito sobre aquele assunto, mas a gente sabe pouco sobre a experiência daquilo. Então, o meu convite agora é que a gente possa fazer uma vivência relacionada ao que a gente falou. Quem chegou agora, volta à live antes de fazer a vivência, mas acredito que todo mundo vai ter assistido para, então, refletir um pouquinho com o coração. É simples, tá? É algo bem simples que a gente vai fazer agora. Vocês já identificaram qual é a emoção predominante na sua relação com o dinheiro, ok? Então, qual é o meu convite? É que você visualize essa emoção e você acolha essa emoção, ao invés de excluí-la, como muitas vezes a gente faz. E aí, o que a gente vai perceber, então? Que essas emoções, elas querem nos dizer algo. Então, quando eu tiver medo, quando eu sentir medo, o que eu preciso identificar e saber que muda tudo? Que quando eu sentir medo, eu preciso me proteger. Só isso. E não ficar o tempo todo me protegendo. Agora eu senti medo. Qual é a ferramenta? Me proteger com relação àquilo que eu me senti afetada. Quando eu sentir preocupação, o que eu tenho que fazer? Me ocupar com algo. Porque a pré-ocupação, ela mostra que nós estamos nos preocupando com algo. Ou seja, se preocupe, se ocupe de algo. Mas de algo que seja um divisor de águas na sua vida. Uma coisa que faça sentido. Não se preocupar com algo que não vai acontecer, que não faz sentido. Acho que a conexão no Instagram, no YouTube tá ruim, mas eu vou seguir porque daí... deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Bom, eu vou seguir aqui no Instagram. Se eu estou com raiva, o que eu preciso fazer? Eu preciso gerar autonomia para mim. Eu fazer algo para mim. E se eu estou triste, eu preciso resgatar um sentido de vida. Resgatar algo para a minha vida. E se eu estou alegre, eu vou nutrir a minha poupança emocional. Eu vou abastecendo. Cada vez que eu estiver alegre, eu preciso falar, opa, deixa eu guardar aqui na minha poupança emocional algo.
para que eu esteja abastecida de alegria, porque é através da alegria, é através do prazer de viver, é através dessa sensação de bem-estar que as coisas acontecem e assim eu posso prosperar, ok? Então, reconheça a lição que essa emoção, positiva ou não, na sua vida, ela gerou, ok? E o que você vai fazer? A partir dessa lição, dessa emoção, você vai colocar em prática através das coisas que eu disse agora. E você vai fazer algo diferente amanhã, ok? Você vai fazer algo diferente quando você sentir medo, quando você se preocupar, quando você sentir raiva, ok? E, por fim, você vai cultivar pequenas alegrias. Você vai aumentar a sua poupança emocional diariamente, com pequenas coisas, com pequenas e triviais alegrias. Com um passarinho que estiver cantando, com uma alegria de que alguém te deu algo, alguém que fez algo por você e para você, algo que você fez para você mesmo. Assim, você vai ter cota extra de confiança em você e na vida. É assim que a gente vai prosperando, quando a gente consegue canalizar no nosso dia a dia a nossa energia para o mais, para a alegria, para o bem-estar em estar fazendo algo. E aí então as pessoas vão sentir isso. E aí a nossa energia, a nossa vibração vai atrair essa prosperidade que muito a gente deseja, mas às vezes a gente está com o fluxo rompido. Por quê? Porque nós estamos vinculados a um corpo de tensão e então nós não conseguimos ser fluidas. E é isso que eu tô trazendo para vocês nessa sequência de lives. O meu objetivo é que a gente seja uma mulher fluida, que a gente possa estar no mais da vida e que a gente não fique travada e que a gente não fique buscando nos lugares errados algo que é simples, algo que é singelo e trivial, mas que muitas vezes, por ser simples, a gente se esquece, ok? Então, lembre-se, a sua prosperidade cresce na mesma intensidade que você cresce, que você se desenvolve de dentro para fora. Porque a prosperidade não está relacionada com dinheiro, porque o dinheiro é efeito, lembra? E aí, quando nós nos trabalhamos internamente, a gente está pronta para receber do mundo. Dinheiro, pessoas, relacionamentos, tudo que é de bom na vida. Por quê? Porque nós estamos conectados com o fluxo do mais e não mais focada no fluxo da energia do menos, que Bert trazia, que era a pulsão de morte em nós. Então, eu tô convidando vocês pra gente finalizar pro nosso café sistêmico, porque domingo a gente vai fazer exercícios práticos lá, a gente vai ter uma roda de mulheres incríveis. Nós já temos ali uma lista muito grande de mulheres para esse evento. E você tá convidada também. Esse evento vai ser somente presencial, mas vai ser uma alegria ter todas vocês lá. Quem sentiu de dizer sim, vai ser um movimento de prosperidade. Vocês sabem que um movimento ao vivo e presencial, ele tem um quê de uma imersão. É algo profundo que toca a nossa alma e que faz com que a gente identifique talvez coisas que a gente ouvindo uma live não traga para nós, tá bom? Então, eu quero agradecer a participação de vocês. Eu vi que a live pode ser que dê uma estremecida aqui no YouTube, principalmente. Eu vou ver como é que ficou aqui, mas vai ficar gravado. Então, quem não conseguiu pegar tudo, eu peço desculpas e aí a gente vai vendo como é que fica a gravação agora, tá bom? Muito obrigada. Eu desejo uma vida próspera para todas nós, com muita alegria, então, ok? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus e a gente se fala. Me escrevam. Bye!